porque assim está escrito o verso de número 2, capítulo de número 26 do livro do Gênesis. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verso de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Por favor, tome seu assento. Amados, é de conhecimento de todos que estarão a me ouvir nesta noite, que o Antigo Testamento é composto por 39 livros, e os mesmos foram escritos em hebraico, exceto alguns trechos escritos em aramaico, a língua que Israel contraiu no período do exílio babilônico. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, cada grupo com um assunto em que cada livro representa ou aborda. A saber, o primeiro grupo é classificado como proféticos, que no total são 17 livros, iniciando-se em Isaías e terminando em Malaquias. O segundo grupo é chamado de histórico, que no total são 12 livros, iniciando-se em Josué e terminando em Ester. O terceiro grupo é chamado de poéticos ou poesias, que no total são 5 livros, iniciando-se em Jó e terminando em Cantares de Salomão. São classificados como poéticos não porque são cheios de contos ou fantasias, porém, é por conta do seu gênero literário. O quarto e último grupo é chamado de Pentateuco. A palavra Pentateuco é uma palavra formada por 2 vocábulos gregos, a saber, o primeiro, penta, que se dá 5, a segunda, teucos, que se dá rolo. A junção das 2 palavras, que se dá Pentateuco e que significa rolo de 5 livros, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, a saber, Bereshit, Shemot, Vaikrar, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que a tradição atribui a sua autoria a Moisés, o autor do Pentateuco. Quem é leitor da Bíblia Sagrada, amante dos estudos, há de me dar razão pelo que eu vou dizer agora, que ao analisar o Pentateuco, nós iremos encontrar a saga do Eterno em formar a sua nação, e desta nação, baseada nas suas mitzvot, baseado em seus mandamentos, Deus levantaria um, e este um que Deus levantaria seria ou é conhecido até a atualidade como o remidor de toda a raça humana que é Jesus. Porém, nesta minha oportunidade, nós lemos aqui o livro do Gênesis, e eu gosto do livro do Gênesis, até porque o termo Gênesis vem do hebraico Bereshit, e a palavra Bereshit nada mais é do que a junção da preposição Beit e do substantivo Reshit. As 3 primeiras letras do alfabeto hebraico é Aleph, Beit e Resh. Com Aleph, nós escrevemos a palavra Ave, que é pai. Com Beit, a palavra Ben, que é filho. Com Resh, a palavra Ruas, que é espírito. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito, logo nas primeiras palavras da Bíblia Sagrada. Lutero um dia disse que se não encontrarmos Cristo logo nas primeiras palavras da Bíblia, seria inútil toda a sua leitura. Eu sou apaixonado no livro do Gênesis. Ao analisar toda a Bíblia, nós iremos encontrar 7 períodos que a teologia classificam como dispensações. A palavra dispensação vem do grego oikos, nomia. A palavra oikos significa casa, nomia, lei ou estatuto ou administração. A junção das 2 palavras que se dá oikonomia e que significa dispensação, logo dispensação era o período em que Deus estabelecia na história para governar a sua grande casa chamada humanidade. E em toda a Bíblia nós iremos encontrar 7 dispensações. Porém, somente no livro do Gênesis, nós iremos localizar ou encontrar 4 delas, a saber,
A primeira dispensação encontrada no livro do Gênesis é chamada de dispensação da inocência. É aquele período em que Deus forma o homem, forma a mulher e os põe no jardim do Éden. Ambos não têm o conhecimento do pecado e eles não sabem que o mesmo distanciam do jardim e também da gloriosa presença do Eterno. E este período é classificado como dispensação da inocência. A segunda dispensação encontrada no livro do Gênesis é chamada de dispensação da consciência e se dá quando o casal pecaram e eles descobriram que a consequência dos seus atos foram a expulsão do jardim e também da gloriosa presença do Eterno. A terceira dispensação encontrada no livro do Gênesis é chamada de governo humano e se dá na vida do patriarca Noé, quando o mesmo saiu da arca e ele percebeu que a responsabilidade de governar o mundo, baseado na soberana vontade do Eterno, caiu sobre os seus ombros. A quarta e última dispensação encontrada no livro do Gênesis é chamada de dispensação patriarcal ou familiar. Se dá na vida do patriarca Abrão, morando na Mesopotâmia antiga, na terra de Ur dos Caldeus. Abrão, que era filho de Terá, neto de Naor, bisneto de Serugue. Eu acredito que os irmãos há de me dar razão pelo que eu vou dizer agora, que o nosso Deus sempre foi um Deus de aliança. E baseado na minha fala, ao observar toda a Bíblia, nós iremos encontrar pelo menos 8 alianças que o Eterno, ele faz com o homem. Porém, somente no livro do Gênesis, nós iremos encontrar 4 delas, a saber, a primeira aliança encontrada no livro do Gênesis é chamada de aliança edênica ou aliança da inocência. É aquela aliança que Deus fez com Adão dentro do seu estado ainda de inocente. E esta aliança é chamada de aliança edênica. A segunda aliança encontrada no livro do Gênesis é chamada de aliança adâmica. E esta aliança se dá quando o casal pecaram e Deus vai se manifestar no jardim. E quando Deus vai se manifestar no jardim, ele vai se manifestar com uma pergunta, e a pergunta do Eterno é: Adão, Adão, onde é que tu estás? Disse Adão: Senhor, eu ouvi a sua voz ecoar no jardim e temi e me escondi porque eu estava nu. E Deus, compreendendo todo o cenário em que a resposta de Adão estava inserida, logo, Deus vai distribuir as suas consequências. Deus vai olhar para Adão e vai dizer: Adão, a partir de agora, do suor do seu rosto comerás. Deus vai olhar para a mulher e vai dizer: você vai sentir uma dor insuportável, conhecida como a dor de parto. E enquanto a serpente estava escapando e dizendo que para ela saiu de graça, Deus então vai olhar para a serpente e vai dizer: a partir de agora, sobre o seu ventre você vai se arrastejar, e do pó desta terra comerás. E dizia a serpente: para mim ainda está de graça. Então Deus torna a olhar para a mulher e vai dizer: e da semente da mulher nascerá um, e este um que nascerá, a serpente vai ferir o seu calcanhar, porém ele vai esmagar a sua cabeça. E dentro de uma exegese bíblica e cristocêntrica, eu posso afirmar que dentro da segunda aliança está o plano de salvação de Deus para com toda a humanidade. Na segunda aliança, a terceira aliança, encontrada no livro do Gênesis, é chamada de aliança noélica. Você sabia que passasse os 40 dias, as águas do dilúvio baixaram. Noé e a sua prole vão sair da arca. E enquanto Noé sai da arca, ele vai preparar um altar para adorar a Deus. E enquanto Noé está adorando a Deus, Deus vai descer para receber a adoração de Noé. E quando Deus se manifesta, ele se manifesta fazendo uma aliança com Noé, dizendo que não mais destruiria a humanidade com água. E prova viva disto, Deus fez aparecer o arco celeste ou o arco-íris, como você queira, prova da aliança noélica.
A quarta e última aliança, encontrada no livro do Gênesis, é chamada de aliança abraâmica. Você sabia que Abraão, ainda na casa de seu pai Terá, Deus vai aparecer, Deus vai se manifestar para Abraão e vai dizer: Abraão, sai da casa de seu pai, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abraão, eu vou abençoar quem um dia te abençoar, porém, eu vou amaldiçoar quem um dia te amaldiçoar. Abraão, a sua descendência será numerosa, semelhante às estrelas que estão no céu, semelhante às areias que estão no mar. E aí, Abraão, você topa? E segundo o que disse a Bíblia, Abraão vai olhar para sua esposa, cujo nome era Sara, e vai dizer: Sara, faça nossas malas imediatamente, porque nós iniciaremos a partir de agora a nossa peregrinação para uma terra que o Eterno acabou de me prometer. E segundo o que disse a Bíblia, ele vai sair da casa de seu pai Terá, peregrinando rumo à terra de Canaã. E quando Abraão se estabelece na terra de Canaã, a Bíblia destaca que Abraão vai enfrentar a primeira crise registrada no livro do Gênesis. Bom, Renan, parece que é contraditório, porque Abraão, ele está em Canaã, e se perguntasse para Abraão o que significava Canaã para ele, o mesmo responderia que Canaã era o lugar da sua promessa, que Canaã era o lugar da provisão de Deus para a sua vida. Porém, quando Abraão está em Canaã, ele está enfrentando uma crise justamente no lugar da sua promessa. E eu logo te digo que não é contraditório, até porque quem foi que nos disse que ambiente de promessa anula os dias de crises de chegar? Quem foi que nos falou que ambiente de promessa anula dias de guerra de chegar? Glória a Deus. Ambiente de promessa nunca anulou dias de crise de chegar. O que diferencia-nos no ambiente da nossa promessa, quando a crise chegar, é a atitude que iremos tomar. Você quer ver? Abraão, ao se deparar com a crise, ele olha para sua esposa Sara, e ele diz: Sara, eu já percebi que o Egito já deu a sua cheia, o Nilo já deu a sua cheia, e me parece que tudo no Egito é perfeito, me parece que tudo no Egito é agradável. Se ficarmos aqui, nós iremos perecer, porque o céu não quer mandar chuva e a terra não quer produzir. Sara, faça nossas malas, porque nós desceremos para o Egito, nós sairemos do ambiente da nossa promessa e iremos descer para o Egito. Isaías, no ano 701 a.C., após falecer Uzias. Quem é Uzias? Rei de Judá. A Bíblia diz que enquanto o trono de Judá está vazio, o país começa a atravessar um terrível momento chamado crise. E dentro do ambiente da crise entra um homem cujo nome é Isaías. Renan, quem é Isaías? Isaías é alguém que em suas veias corre um sangue azul, conhecido como sangue dos nobres. Ao se deparar com a crise, Isaías olha à sua direita, ele olha para a sua esquerda e ele diz: a crise me sobreveio, porque o trono de Judá está vazio. E segundo o que disse a história, Isaías está enfrentando um dos piores momentos da sua vida, momento este que ele mesmo disse que, se ele pudesse, ele arrancaria das páginas da sua história. Renan, e qual foi a atitude de Isaías? Bom, ele abandona o aconchegante e luxuoso palácio real e corre para dentro do templo para buscar respostas que só Deus pode dar para um homem e para uma mulher que está enfrentando uma crise.
percebeu que Abraão, ao se deparar com a crise, ele desce para o Egito. Isaías, ao se deparar com a sua crise, ele corre para o altar. Pastor, eu tenho feito uma oração nesses últimos dias, e a minha oração é: Deus, que o Senhor ponha na minha geração o mesmo sentimento que um dia houve no profeta Isaías. Renan, qual é o sentimento que houve no profeta Isaías ao se deparar com a crise? Do altar eu estou firmado, e do altar esta crise não vai me parar. Ah, não! Eu vou profetizar ainda na introdução da mensagem, mas levante a tua mão lá no terceiro andar, por favor, por favor. A crise tem se levantado na vida de alguém aqui. A crise chegou no casamento e disse: vou produzir o divórcio na tua casa. A crise chegou no âmbito profissional e disse: este ano você perde o emprego. A crise se levantou e disse: você vai fechar a porta, isso não dá para você. Mas Deus, nesta noite, nessa sexta-feira, 1º de agosto, te trouxe aqui para lhe dizer: vou te dar o mesmo sentimento que houve no profeta Isaías. Renan, e qual é o sentimento? Do altar a minha família foi gerada, e tudo aquilo que é gerado no altar, a crise não para, a crise não rouba, a crise não para, a crise não... E se você acredita nisso, como é que você reage a uma palavra como esta? Aleluia! E diz a história, no texto que ora acabamos de ler aqui, a Bíblia vai nos falar acerca de Isaac. Renan, quem é Isaac? Isaac é filho de Abraão, neto de Terar, bisneto de Naor, tataraneto de Serugue. Este mesmo Isaac aqui, ele está enfrentando a segunda crise registrada no livro do Gênesis. E ao se deparar com a crise, Isaac, ele vai olhar para a sua esposa, cujo nome era Rebeca, e ele vai dizer: Rebeca, se ficarmos aqui na cidade de Canaã, na nossa cidade de Belar-Roi, nós iremos perecer, e tudo aquilo que conquistamos aqui vai perecer junto com a crise, porque o céu não quer mandar chuva, a terra não quer produzir. Eu acabei de observar que chegou o mês em que o Nilo dá a sua cheia. Faz o seguinte, Rebeca: passa a mão nas poucas sementes que a gente ainda tem. Passa a mão em tudo que a gente conquistou aqui, porque nós iniciaremos a partir de agora a nossa peregrinação rumo para o Egito. E segundo o que disse a Bíblia, eles se levantam e vão caminhar cerca de 15 quilômetros com direção ao Egito. Porém, quando eles vão ficar de frente da fronteira de Gerar com o Egito, a Bíblia destaca que o Senhor vai aparecer para Isaac e vai dizer: Isaac, não desças ao Egito, antes permaneça no lugar em que eu te indicar. Peregrina nesta terra e eu serei contigo. Eu vou te abençoar por amor ao seu pai Abraão, e eu vou confirmar em ti a aliança que tenho feito ao seu pai Abraão. E aí Isaac estava sendo movido ao Egito, pelo menos por duas verdades. A primeira é: Isaac está querendo fugir da crise. Segundo, Isaac dizia: se meu pai um dia foi ao Egito, então significa que se eu for, eu vou ser bem sucedido, porque um dia meu pai foi. Se meu pai foi ao Egito, então quer dizer que ele abriu uma porta para mim lá, e esta porta está aberta e eu quero passar por ela. Mas o que Isaac não sabia é que Egito é uma projeção humana, Gerar é uma indicação de Deus. Eu vou repetir de novo para você guardar: Egito é uma projeção humana, porém Gerar é uma indicação de Deus. E tudo aquilo que Deus indica não nos rouba do altar. Tudo aquilo que Deus indica não nos tira o sono de madrugada. Tudo aquilo que Deus indica não nos rouba do altar, porém nos aproxima mais do altar. Deus estava bloqueando o acesso de Isaac para o Egito, porém Deus estava abrindo uma porta para Isaac em Gerar. Eu sei que a
crise, ela quer mover algumas pessoas rumo para o Egito. Eu sei que a crise se levantou e disse: desce para o Egito, porque aqui tem fartura, aqui tem resposta para você nesta crise. Mas Deus, nesta sexta-feira, está se manifestando para alguém e está dizendo: eu não abro mão de você para o Egito. Aleluia! Eu sinto Deus aqui neste altar. Deus nesta noite está dizendo para alguém: eu não abro mão da tua história para o Egito. Deus não abre mão de você para o Egito. Cata a mão deste crente, se isso não te constranger. Se isso não te constranger, pega na mão deste crente, por favor, e diga a ele e diga a ela: Deus está abrindo uma porta para você, mas perder você para o Egito, os céus não vai perder. O céu não vai perder. Os céus não vai perder. Porque é que Isaac estava querendo descer para o Egito, porque ele dizia: meu pai foi. Isaac poderia ter dito a Deus: Deus, meu pai foi, por que é que eu não vou? Se ele pergunta isso para Deus, certamente Deus o responderia: Isaac, quem um dia foi substituído pelo cordeiro, eu não abro mão para o Egito. Eu vou repetir de novo. Deus responderia para Isaac: Isaac, quem um dia foi substituído pelo cordeiro, eu não abro mão para o Egito. Levante a tua mão, por favor. Levante a tua mão, levante a tua mão. A tua casa um dia foi substituído pelo cordeiro, e ele não vai abrir mão da tua família descer para o Egito. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é se espelhar na vida de alguém dizendo: fulano fez, deu certo, significa que se eu fizer, vai dar certo também. E Deus nesta noite está dizendo: o que eu tenho na vida de fulano é na vida de fulano, o que eu tenho na tua vida é totalmente diferente. Você não vai descer para o Egito, você não vai para o Egito. Eu estou pregando para alguém que dentre a família ninguém se formou na faculdade. De repente eu estou pregando para alguém que alguém se levantou e disse: vai terminar como o pai terminou, vai terminar como a mãe terminou. Mas eu vim lá de Magé com uma palavra ardendo no meu coração, e a palavra é: fica tranquila, porque o que eu tenho na tua história é diferente. Não vai terminar como a sociedade quer que termine. A tua história entrará para a história. Levante a mão, só você que quer receber. Há uma profecia que o andou como núcia, que o Senhor ponha em meu coração, e a palavra é: quando alguém perguntar quem é o referencial da tua família, então o teu nome será lembrado. Quando alguém perguntar quem é que rompeu a bolha, então o teu nome será lembrado. Deus não vai abrir mão da tua história para o Egito. Deus está abrindo uma porta para você em Gerar. Se você acredita nisso, faz de barulho, por... Isaac entra em Gerar, e quando Isaac entra em Gerar, os varões, os pastores, os filisteus vão recepcionar Isaac, e a pergunta que fizeram a Isaac é: e aí, Isaac, quem é esta moça que está lhe acompanhando? Disse Isaac: esta é minha irmã. Esta é minha irmã. Isaac mente, porque Rebeca era sua esposa, mas eu amo os detalhes que a Bíblia dá. Olha esse: e estando muitos dias Isaac em Gerar, Isaac está brincando com a sua esposa, como o marido brinca com a sua esposa, e calhou daquelas brincadeiras ecoar na janela de Abimeleque, despertando em Abimeleque a curiosidade. Abimeleque corre para a janela e vai descobrir aquilo que há muitos dias Isaac
estava escondendo em Gerar. E eu percebi que existe 3 coisas no mínimo que é impossíveis de esconder. A primeira é o sol, a segunda é a lua, a terceira é a verdade. Cedo ou tarde ela vai ecoar na janela. Cedo ou tarde ela vai entrar na nossa porta e, sem nos pedir licença, vai se assentar na nossa sala. Cedo ou tarde. E lá vai Abimeleque descer e vai confrontar Isaque com a verdade. O que é isto, Isaque, que nos fizeste? Certamente poderia ter causado entre nós um delito, porque esta moça nunca foi sua irmã, ela é sua esposa. Disse Isaque: eu temi pela minha própria vida, porque vendo os homens deste lugar que Rebeca é formosa à vista, então me mataria para ficar com ela. Aí entra o verso que lemos, que diz: e semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoava. O Senhor lhe abençoava. Isaque vai se tornar grande, Isaque vai se tornar poderoso, mas tão poderoso, que os filisteus fizeram a tal resenha, fizeram a tal reunião, e no assunto da reunião o que estava em evidência é: temos que expulsar Isaque daqui, vamos tirar Isaque daqui. Isaque está grande, Isaque está poderoso, daqui a pouco Isaque vai se tornar mais poderoso do que nós, vamos expulsar Isaque daqui. Mas que culpa tem Isaque? Se Deus olhou para ele e disse: eu gostei de você, e por eu gostar de você, eu vou fazer você ser diferente no meio daqueles que quer ser igual. O que Isaque tem? Que culpa que Isaque tem? Se aproximaram-se de Isaque e disseram: Isaque, vai embora daqui, pega tudo que você conquistou aqui e vai para o vale de Gerar. Renan, o que é um vale? Vale é depressão alongada sobre a superfície da terra, quando se fala de um desfiladeiro profundo, porém estreito. Qual era a intenção dos filisteus? Expulsando Isaque de Gerar, era paralisar o crescimento descontrolado de Isaque. Mas o que os filisteus não sabiam, aquilo que um dia Paulo deixou registrado: o que? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento? Então o crescimento de Isaque não estava pautado na terra, o segredo de Isaque estava no próprio Isaque. Isaque chega no vale e ele percebeu que ele iria precisar de água para saciar a sede dos seus homens e também dos seus animais e dar continuidade à sua agricultura. Então Isaque chega no vale e ele percebeu que aquele vale era familiar, que o seu pai tinha cavado poços ali. Porém, quando Abraão morreu, os filisteus, movidos por uma inveja, entulharam os poços que um dia pertenceram ao papai Abraão. Isaque chega e ele diz: eu não vou inventar coisa nova, eu vou naquilo que meu pai um dia fez e deixou um legado para mim. Eu vou descavar os poços que um dia pertenceram ao meu pai. E segundo o que disse a Bíblia, Isaque vai descavar o primeiro poço. O primeiro poço deu água, as águas eram vivas, as águas eram correntes. Porém, vendo os pastores de Gerar que o poço que Isaque cavou deu água, as águas eram vivas, se aproximaram de Isaque e disseram: Isaque, permita-me te contar uma novidade que talvez você não saiba. Esta água é nossa, este poço é nosso. Isaque tranquilo, Isaque equilibrado, ele diz: então, já que vocês estão dizendo que a água e o poço é de vocês, então permita-me, por favor, dar um nome a este poço, o mesmo nome que um dia deu papai Abraão. Este poço vai se chamar Ezeque. Isaque vai descavar o segundo poço. O segundo poço que Isaque cavou deu água, as águas eram vivas, as águas eram correntes. Porém, vendo os pastores de
Gerar, que o segundo poço que Isaac cavou deu água. Se aproximaram de Isaac e disseram: Isaac, agora deixa eu te contar aquilo que você já sabe. Este poço também é nosso, esta água também é nossa. Isaac tranquilo, Isaac equilibrado, ele diz: já que vocês estão dizendo que até esse poço é de vocês, então permita-me, por favor, dar um nome a este poço. Porque é que está tendo essa contenda ou inimizade entre mim e ti? Eu vou dar o nome de Sitna. Este poço vai se chamar Sitna. Isaac se afasta um pouco e ele vai cavar o terceiro poço. O terceiro poço também deu água. As águas eram vivas, as águas eram correntes. Agora, se eu pudesse, dentro dos minutos que eu ainda tenho, mandar uma mensagem para o nosso irmão Isaac Mateus, eu iria fazer algumas perguntas para Isaac. A primeira era: Isaac, você era herdeiro do seu pai, e tudo aquilo que um dia pertenceu ao seu pai Abraão, faleceu Abraão, você é o herdeiro. Isaac, por que é que você não fez como muitos crentes fazem no meu tempo? O que? Coloca Jesus de lado e diz: eu vou resolver do meu jeito, eu vou colocar nas redes sociais, porque aí o negócio funciona. Isaac, por que é que você não fez? Conta-me, por favor, Isaac. Isaac então me responderia: Renan, já que você é bom em fazer pergunta, então você precisa ser bom em dar resposta. Então vamos lá. Eu não queria ir para Gerar, eu estava decidido descer para o Egito, porém ele apareceu para mim e me disse: Isaac, peregrina nesta terra. A primeira verdade que você precisa compreender, Renan, ele não me prometeu a terra, ele disse: peregrina nesta terra e eu serei com você. É mesmo? Agora, já que você é bom em fazer pergunta, então me responda no mínimo 3. A primeira: o poço que eu cavei, cujo nome é Ezeque, não deu água? Eu responderia a Isaac: deu água sim, Isaac. Renan, o segundo poço que eu cavei, cujo nome é Sitna, também não deu água? Eu responderia a Isaac: Isaac, também não deu água sim, Isaac. Renan, me responda para a gente encerrar a nossa conversa. E o terceiro poço, cujo nome é Reobote, que eu cavei, também não deu água? Eu responderia a Isaac: Isaac, todos os 3 poços que você cavou, todos os 3 poços deram água. Eis aí então, Renan, a sua resposta. Por que é que eu não desci de nível? Por que é que eu não perdi o equilíbrio? E eu ainda não muito convicto, perguntaria a Isaac: Isaac, por quê? Conta-me, por gentileza. Isaac então me responderia: Renan, porque o segredo nunca foi a água, o segredo nunca foi o poço, o segredo não está na geografia. Isaac, então qual é o segredo? O segredo está em mim, que sou um aliançado. Oh meu Deus! Levante a mão, levante. Eu estendi a introdução para chegar neste ponto para dizer: tem muita gente brigando por conta do poço, tem muita gente brigando por conta da água, achando que o mistério está no microfone, achando que o mistério está em aparecer no cartaz negativo. O segredo não está em coisas, o segredo está na pessoa, o segredo está em você, o segredo está... Levante a mão, levante. Uracanda, uramassa, yoticando ré. O segredo está em você, o segredo não está naquele quintal, o segredo está em você que mora lá. O segredo não está no nome da empresa, o segredo está em você que trabalha lá. O segredo, o Senhor põe uma profecia em meus lábios, pastor, e a profecia é: onde tu colocar as mãos, abençoado será, e aonde colocar a planta dos teus pés, o Senhor te dará. Por Renan, mas os filisteus estão vindo por um caminho, então dá a Bíblia para ele: se o inimigo vier por um caminho,
caminho, por 7 vai ter que fugir, por 7 vai... Oh meu Deus, o segredo está em você. Pega na mão deste crente, levante a mão dele unida para o céu agora. Isto, o segredo não está em ter nome, o segredo não está em ter fama, o segredo está em ter aliança. E quer ver uma coisa? Perca relacionamentos na terra, perca amizades na terra, mas não perde aliança com Deus, não perde. Só quem acredita aí, só quem acredita aí, faz aquele barulho que Satanás não gosta, faz a seminucanda. Cando canda awase minude comandawase. O que os filisteus não entendem, Mateus, porque é que ele chegou. Quando ele chegou, o ambiente mudou. Quando ela assumiu tal posição, o negócio fluiu. Comigo não fluía, comigo o negócio não andava. É porque o pastor confia mais nela. Não é porque o pastor confia mais nela, é porque os céus têm um segredo com ele. E o segredo de Deus não está baseado na geografia. Porque você quer ver? Pela geografia você não sairia do Parque Paulista, pela geografia você terminaria como o pai terminou. Mas Deus não olha para a geografia. Deus está dizendo: vou levantar em Parque Paulista homens e mulheres de Deus. Meu Deus, o meu corpo arrepiou, o meu corpo arrepiou. Deus está além da geografia, Deus está além da terra. Deus vai levantar a tua casa, Deus vai levantar teu ministério. A tua casa não será conhecida como casa de vergonha, a tua casa será conhecida como um ambiente que Deus levantou profetas para profetizar em Duque de Caxias. Se você acredita nisso, vem comigo no glória, vai, vem, faz aquele barulho que Satanás perde o rumo do inferno. Agora, só quem tem aliança. O segredo nunca foi o poço, o segredo estava em Isaac. E quer ouvir uma verdade para eu devolver o microfone ao pastor agora? Isaac sabe quem é, e Isaac sabe aquilo que está sobre a sua vida. E quem sabe o que carrega não desce de nível para aqueles que só sabem entulhar poços. Isaac é fonte, e quem é fonte não briga por poços. Quer ouvir uma outra verdade? Se Isaac perde tempo discutindo em Ezeque, se Isaac perde tempo discutindo em Sitna, Isaac não conquista Reobote. E eu aprendi que só conquista Reobote quem não perde o equilíbrio em Sitna. Só conquista Reobote quem não perde o equilíbrio em Ezeque. O segredo não está no ambiente, o segredo está em você. Eu devolvo o microfone agora, mas eu gostaria que, com todo carinho e respeito, você levantasse as suas mãos para os céus agora. Isto. Eu vou profetizar, pastor. Alando como no priaté. Calassuri ergue eu faço remiocanda. Calaçal e termino de como no priaté. Calaçal e quemunucté. Calabrio saio terra como no priaçá. Calaulassi como no que até me no candor remiaçá. Amidure até me o canto de como no priacé. Pode deixar Ezeque para trás, pode deixar Sitna para trás, porque o tempo em que Deus está trazendo para a tua história é Reobote. E lá vai uma profecia: antes do ponteiro cruzar meia-noite do último dia do mês de agosto, o meu Deus te entregará um novo tempo na tua história. Eis que o tempo de chorar ficou para trás, eis que o tempo de se lamentar ficou para trás, eis que a chuva cessou e se foi, eis que a chuva cessou e se foi, eis que um novo cântico eu ponho em teus lábios. Agora, só quem toma posse aí, só quem toma posse aí, só quem toma posse, vai, 30 segundos de glória para Jesus agora, vai.
te comandava a sé. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que se encontravam ali reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como língua de fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas como língua de fogo. Reunido a hosanas ao rei, está adorando agora. Reunida a igreja já está. Eu só convido 2 de aliança a pedir aos céus que o mesmo vento que um dia soprou lá em Atos 2 possa soprar sobre você agora, 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 agora. Só quem toma posse de rebote faz barulho agora. Olha lá, olha lá. Huracandava calamante como no piaté, calassaio teio como que até, arraiador como no piaté. Olha aí a glória de Deus. Só quem é sensível entra, vai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sai da frente, filisteus. A hosanas ao rei. Toma posse de rebote agora, 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 agora. Só que vou devolver o microfone agora, olhe para cá. A palavra pneuma, ela tem a sua raiz grega que significa pneor. A palavra pneor significa ventar ou soprar. Se tivesse aqui um instrumento de sopro como saxofone e a gente soprar nele, qual é o barulho que ele vai fazer? O barulho do saxofone, porque alguém soprou nele. Você sabe que uma das manifestações do Espírito é o vento. A pergunta é bem simples: se o vento do Espírito soprar em você, que é um instrumento de Deus, como é que você reage? Não, vou repetir. Se o vento do Espírito soprar em você, que é um instrumento de Deus, como é que a noiva de Cristo reage? Deus abençoe. Pastor, obrigado, tá?